Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal e também falar um pouco do fechamento do mês. Aqui após o pregão desta sexta-feira, dia 28 de novembro, o Ibovespa apresentou queda de 0,1%, não conseguiu gerar uma sinalização mais forte aí de alta no pregão e vai complementando aqui uma correção que para mim já estaria suficiente para entrar um movimento aí de subida. Mas para ter essa sinalização de movimento de subida, o primeiro indício favorável é a superação da máxima dessa sexta, 55.436. Trabalha agora em cima aí dessa região de suporte do topo anterior e aqui, confirmando esse movimento de subida, haveria uma expectativa para uma busca aqui na região dos 58 mil pontos. Não que tenha que buscar essa região, mas abriria espaço depois de uma correção que para mim estaria suficiente para ter esse movimento aí de subida, podendo chegar nessa faixa de 58 mil pontos. E começa a desarmar essa expectativa se realmente voltar a ganhar força aqui para baixo após esse pregão dessa segunda-feira, por exemplo, vindo aqui para baixo dessa região 54.600, já seria um ponto negativo para o índice. A semana terminou com queda de 2,53%, Ibovespa dentro ainda de um cenário com certa dificuldade ali na região dos 55 mil pontos, de manter-se acima dos 55 mil pontos, pelo menos fechou semana passada acima e voltou para baixo dessa região de 55 mil pontos. Traçar aqui uma linha em torno dessa faixa de pontos, a gente teria aqui um suporte, uma região que funcionou como suporte aqui anteriormente e agora vai trabalhando um pouco mais na resistência. E olhando agora para o gráfico mensal, o mês terminou praticamente no 0 a 0. Ibovespa apresentando aqui uma correção ainda desse movimento de subida. Se ficar aqui mais travado nessa região, aumenta a chance de entrar um movimento para cima aí no gráfico mensal. E o ponto negativo para o próximo mês, nesse mês de dezembro, o que seria bem negativo é perder a mínima do mês de novembro, que ficou em 50.885 pontos. PETR4 no pregão dessa sexta fechou com queda de 4,76%, acelerando um pouco mais no leilão. A semana terminou de forma bem negativa, 10,49%, ou seja, o ativo vai sofrendo aí em cima dessa tendência de baixa de médio prazo que veio muito forte e não consegue ganhar força, sinalizar uma formação ainda de fundo ascendente. Aqui, para ter uma sinalização mais forte de fundo ascendente, voltar aí para cima dos R$ 13,56, fechar acima desse patamar num pregão, por exemplo, dessa segunda-feira, seria algo mais positivo para ter uma expectativa de entrar um movimento de subida aqui na Petro. Mas o ativo segue com a dificuldade grande de se trabalhar na ponta compradora para swing trade nesse papel, focando um pouco mais para a ponta vendedora. Um mês terminou com queda de 16,23%, voltando para um nível de fechamento que tinha acontecido no início desse ano, em fevereiro desse ano, o menor fechamento do ano, aqui em um determinado mês, que foi 12,78, a ação agora fechou em 12,80. Então, basicamente, em 3 meses anulou o que fez em 6 meses. Então, mostra bastante força para baixo ainda a Petro, podendo aí no médio prazo, aumentando a chance, na realidade, de no médio prazo, a ação vira realmente para baixo dessa região dos R$ 12. Olhando agora para Vale 5, o Vale 5 depois de um gap de alta, ameaçou aqui uma queda mais forte, depois deu uma travada aqui nessa região. Ideal para que essa ação retome a tendência de alta e traga um cenário mais interessante para se voltar a pensar em alguma compra nesse ativo, ela teria que romper esse topo aqui anterior, essa resistência na faixa dos R$ 20,71. A semana terminou de forma negativa para a Vale, dentro ainda de uma tendência de baixa de médio prazo, a queda foi de 1,09% e no mês a ação fechou em cima dos R$ 20, suporte de número redondo, com queda de 7,19%, também tendência de baixa aqui pelo gráfico mensal. Então o ativo está nesse momento mais alinhado para baixo, o que precisa ter uma cautela um pouco maior para pensar em compra de swing trade ou até mesmo de position trade nesse ativo. BRFS3, recomendei uma entrada na BRFS3 no pregão dessa sexta-feira, no rompimento aqui dessa região 66,85, a entrada foi executada, só que no leilão de fechamento a ação tomou uma pancada somente de 0,81% e terminou ficando aí
negativo na nossa operação. O fato é que o stop dessa operação está em R$ 65,44, um pouco abaixo do início desse fundo aqui ascendente. E objetivo em 71,12, com risco em torno de 2,12%. A perda aqui de 65,70 já vai me fazer avaliar a continuidade nessa operação. Olhando agora para outro ativo, a gente também cheguei a recomendar também compra em BBSE3, mas não executei a entrada, que seria aqui no rompimento dos 33,74. A ação não conseguiu nem ficar um minuto acima desse patamar. Então o ativo segue aí para uma possível compra na segunda-feira, olhando um pouco mais para um fechamento, principalmente nos primeiros minutos de pregão ou principalmente na primeira hora de pregão, para uma possível execução de uma compra a favor aqui de uma tendência de alta. O que limita um pouco nesse momento em diversos ativos é por já ter acontecido aqui um movimento no gráfico semanal, e isso tende a dificultar um pouco as operações. É como se tivesse aqui para o final de uma tendência de alta no gráfico diário uma chance de ter uma reversão dessa tendência. Olhando agora para RAPT 4, RAPT 4 terminou acionando o nosso stop de uma venda. O stop trouxe então a perda de 0,35% do capital total e na operação 2,76%, então o stop acionado em 5,59. Quando o ativo rompeu a máxima do pregão anterior, ganhou bastante força, fechou com alta de 6,48%. Olhando agora para outros papéis, BBDC4 também é ativo para a gente ficar atento na semana aí, com a possibilidade de entrada, apesar de ter ainda um movimento esticado para cima. Fez um movimento esticado para cima e faz aqui uma correção bem curta, mais no tempo. Então teria que buscar alguma entrada um pouco mais curta nessa ação, no máximo aqui na superação dos R$ 40,57. Ou se ela resolver cair mais um pouco, também ficaria avaliando ainda para terça-feira a possibilidade de compra a favor da tendência em BBDC4. CROT3 da mesma forma, só que é na questão mais de, olhando para um gráfico de 60 minutos, o ativo deu uma bela travada aqui no gráfico de 60 minutos, estabelecendo um nível mais relevante de resistência aqui por volta dos 18,10. Então só conseguiu fechar aqui uma hora de pregão acima desse patamar e não conseguiu nem gerar nova máxima em relação a essa hora que fechou acima dos 18,10. Então é uma das alternativas de ficar avaliando esse início de movimento aqui no gráfico de 60 minutos, se consegue romper a máxima do pregão anterior ali na faixa de 18,17, e isso com um candle de força num gráfico de 60 minutos pode trazer uma entrada aí na superação da máxima desse candle logo na sequência. Além da CROT3, BVMF3 é algo semelhante, só que o BVMF3 olhando um pouco até mais para ponta vendedora, visto a tendência de baixa de médio prazo. Então o ativo também no gráfico de 60 minutos deu uma certa travada, qualquer operação ainda para cima ficaria um pouco mais para uma compra com stop mais curto, tentando pegar mais aqui vamos dizer assim, um movimento de subida que pode vir a restabelecer a tendência de alta desse ativo em busca de fechar até um gap aqui, começa a ter resistência em 11,27, depois em 11,53. Então o papel para ficar atento aí para os dois lados, o lado para baixo seria mais pela questão da tendência de baixa de médio prazo. Então depois dessas 3 semanas aqui basicamente corrigindo, contabilizando a partir desse ponto aqui para mim uma correção, o ativo pode engatar de novo uma movimentação para baixo e terminar estabelecendo aqui uma indefinição, que já está um pouco indefinida a tendência desse papel no curto prazo, ficar aqui travada, fazendo aqui, vamos dizer assim, um retângulo, já tem um retângulo, mas continuar dentro desse retângulo, com busca de suporte na faixa dos R$10 e depois mais para a região dos 9,70. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço a todos e uma ótima semana, essa primeira semana do mês de dezembro. Até mais.